Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa economia e desenvolvimento desta semana e já nos aproximando do final do mês de agosto. Eu quero sempre lembrar aqui que nós vamos ter eleições esse ano, né? E essa nossa democracia é tão frágil, muito frágil mesmo, uma democracia inconsistente, que ela impede muitas vezes o comunicador, impede o jornalismo de fazer o seu trabalho, né? Que é falar sobre eleições, é falar sobre projetos e tal, que seria uma coisa natural numa democracia que se respeitasse, uma democracia que fosse realmente uma democracia. Nós temos aí um simulacro de democracia no Brasil. Lamentavelmente, o Brasil não é mais um país democrático a partir de alguns anos para cá, e temos que lutar para voltarmos a ser um país democrático. E a democracia começa exatamente quando nós conseguimos manter as liberdades individuais intactas. Quem exagera, quem diz o que não deveria dizer, vai responder isso pelo Código Civil. Código Civil e Código Penal prevêem essas coisas. Agora, estabelecer uma legislação para punir quem diz a verdade é coisa de republiqueta, não é de um país gigante como o Brasil, que lamentavelmente tem hoje, sobretudo no poder judiciário, uma instituição que nós deveríamos nos orgulhar, mas nós nos envergonhamos do judiciário, sobretudo o STF que temos. Bom, vamos começar então o nosso programa, como é natural aqui, hoje o Momento Empresarial. E a contadora Loni Malitsky, aqui, obrigado pela tua presença uma vez mais, sempre trazendo novidades importantes, né? Bom dia, Silvio, muito obrigada a você e bom dia a todos os ouvintes. Tem tudo a ver o teu assunto hoje com aquilo que vai se estabelecer nesse ano, que é a eleição no Brasil, que é a questão do custo Brasil, né? Porque o custo Brasil, ele é uma forma de tributação, uma forma de complexa, né, de incidência do Estado na sociedade, que muitas vezes desestimula os investimentos, não é isso? Exatamente. Então, em relação ao custo Brasil, nós vamos falar sobre como ele influencia, então, na vida de todos os brasileiros. Então, o que é o custo Brasil? Ele é uma expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciando negativamente no ambiente de negócios, encarecendo o preço dos produtos nacionais e os custos da logística. Então, comprometendo investimentos e contribuindo para uma excessiva carga tributária. E de acordo com o Ministério da Economia, a estimativa é que o custo Brasil retire 1,5 trilhão por ano das empresas instaladas no país, representando 20,5% do produto interno bruto. Então, e quem é que, como que isso vem essa influência, então, em cima de todos os brasileiros? Então, é do cidadão comum ao setor produtivo. Todos sofrem as consequências desse custo Brasil. Um sistema tributário complexo com excesso de burocracia, enormes gargalos logísticos e uma insegurança jurídica não impulsiona investimentos no país. Isso tudo faz com que, há mais de 20 anos, o Brasil ocupe posições desfavoráveis nos principais rankings internacionais de competitividade. Então, seguindo um pouco mais, agora falando um pouco sobre justamente a burocracia, né, que é o campo onde os contadores estão mais inseridos, né? É uma complexidade muito grande também, né? Além do peso do tributo, existe uma complexidade burocrática, né? Exatamente. Essa burocracia, então, o Brasil é o país onde mais se gasta tempo em burocracia tributária no mundo. Ou seja, campeão mundial de longe o campeão mundial, então, no tempo gasto pelas empresas na preparação de documentos para pagamentos de impostos e contribuições. No Brasil, são gastos 1.500 horas ao ano por empresa nesse tipo de trabalho. E isso significa 6 vezes mais do que nos demais países aqui da América Latina.
Esses dados eles estão de acordo, então, num relatório do Banco Mundial sobre ambientes de negócios no mundo. Então, vem toda essa dificuldade e essa má qualidade, ela significa duas coisas. Primeiro, desperdício, ou seja, a produtividade menor do que poderia ser alcançada, porque mão de obra e recursos materiais das empresas são usadas em coisas que não agregam valor. Isso é um absurdo. Em segundo lugar, um ambiente de negócio ruim, ele também desfavorece a competição. Então, é um conjunto muito grande de leis, uma em cima da outra. É uma parafernália, por assim dizer, que quase sem fim, né? E enlouquece, inclusive, os contadores, porque eu imagino só, eu não sou contador, sou economista, tenho muitos grandes amigos contadores, e a gente conversa muito sobre isso. Quer dizer, o contador, se ele não está todo dia se colocando, se atualizando na legislação, que todo dia muda, toda semana muda, realmente se torna difícil. É por isso que muitas empresas têm um corpo de contadores e advogados, porque tem que ter essas duas coisas juntas, acima do devido, que é um custo para as empresas exatamente em função dessa questão toda. Sim, exatamente, o que causa uma insegurança jurídica muito grande, né? E com isso a preocupação procedente, né, dos empresários para essa questão. Então, eu gostaria também de dizer que nós, profissionais da contabilidade, nós somos mais de 500 mil a nível Brasil e mais de 37 mil profissionais no Rio Grande do Sul. E somos nós os maiores conhecedores dessa realidade de alta burocracia, das questões trabalhistas e econômicas. E nesse sentido, eu gostaria de dizer que nós devemos somar forças junto às entidades que nos representam e também às entidades que representam os empreendedores e o empresariado para avançarmos nesta importante agenda. Perfeito. Aliás, nós estamos num momento, né, Loni, que é do Brasil, naquele momento assim, o Brasil dá um grande salto. O Brasil hoje, ele tem um potencial extraordinário de crescimento, o país mais rico do mundo, porque onde existia riqueza, ela foi dizimada. Mas o Brasil é o potencial do mundo, quer dizer, o Brasil é a grande joia deste século que está começando agora, que começou há 20 anos. E, na verdade, é o seguinte, essa estrutura toda aí, ela muitas vezes ela não viabiliza isso. E essa é uma preocupação que vocês também têm, né? De fazer com que a estrutura tributária do país, contábil das empresas, sobretudo das empresas estatais, sejam, de certa forma, dar sua contribuição para desalavancar, quer dizer, destrambulhar essas coisas todas e ajudar no desenvolvimento do país. Sim, exatamente. O que aconteceu muito antes do ano de 2000, as atividades eram muito manuais. E a partir dali se dizia, né, que quando entrasse a questão da informatização, as coisas seriam mais facilitadas. Mas não aconteceu isso. As coisas estão piorando a cada ano, né? E a gente viu que está no limite, assim, não tem mais condições de permanecer dessa maneira. Perfeito. Vamos torcer aí para que as coisas se coloquem no lugar e contadores, advogados estão fazendo a sua parte. É preciso que nós tenhamos uma condução do país que tenha o rumo da liberdade, do respeito às instituições, e tenhamos um norte que nos leve ao desenvolvimento pleno que o Brasil precisa, necessita e merece. Obrigado, Loni. Muito obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima.